Agora eu vou mostrar aqui como é que a gente faz a medição entre dois pontos, tá? Então primeiro a gente vai acessar aqui o menu, vamos vir na opção Programa, a quarta opção, e a gente vai vir nessa segunda opção, tá? MLM, que é a ferramenta de medição entre dois pontos. Vou selecionar um arquivo aqui, uma obra, né? Vou dar um Enter. E daí essa ferramenta ela tem duas opções, tá? Primeiro, só explicando o que seria, para que a gente utilizaria essa medição de distância de dois pontos. Um caso, esse aqui, ó. Digamos que eu quero medir a distância entre os pontos A e B e eu não tenho visada entre os pontos, então eu não consigo instalar o meu equipamento, a minha estação total aqui no ponto A e fazer uma medição até o ponto B. Então eu vou instalar a minha estação aqui no local onde eu tenho visada desses dois pontos para poder medir essa distância. Tá? Essa ferramenta vai medir a distância entre o ponto A e o ponto B. Tá? Essas opções que a gente tem aqui, a primeira opção, A, B, A, C, o que ela faz? Eu vou medir primeiramente o ponto A, tá? Ela vai tratar esse ponto como se fosse um ponto fixo, e daí toda vez que eu medir um ponto novo, ela vai fazer, o que ela vai fazer? Ela vai medir a distância primeiro. Eu medi primeiro o ponto A, o segundo ponto que eu vou medir vai ser o ponto B. Ela vai me dar a distância do ponto A até o ponto B. O terceiro ponto que eu medir vai ser o ponto C. Ela vai me dar a distância do ponto A até o ponto C. Se eu medir um terceiro ponto, vai ser o ponto D. Ela vai me dar a distância do ponto A até o ponto B, D. Isso nesse primeiro modo de trabalho, tá? Nesse segundo modo, o que ela vai fazer? Ó, A, B, B, C. Então, se eu vou medir o primeiro ponto A, o segundo ponto que eu medir vai ser o ponto B. Ela vai me dar a distância do A até o B. O terceiro ponto que eu medir vai ser o ponto C. Ela vai daí, nessa segunda opção, ela vai me dar a distância entre o ponto B até o ponto C. Aí o quarto ponto que eu medir vai ser o ponto D. Ela vai me dar a distância do C até o D. Tá? Então ela não vai deixar mais o A como ponto fixo e ela vai vir medindo a distância dos pontos na sequência. Certo? Então vamos na prática aqui. Então eu vou colocar a minha primeira opção aqui, quero medir do A até o B e depois do A até o C. Tá. Primeiramente vou mirar no meu primeiro ponto. Mirei lá no ponto. Se eu quiser setar a altura do prisma, clico no F2. Tá? O meu prisma está a 1,60. Vou mandar medir. Tá? Agora vou medir o meu ponto B. Mandei medir o ponto B. Ele vai me dar aqui distância inclinada até o ponto B, distância horizontal até o ponto B, distância vertical até o ponto B. Se eu clicar em próximo, ele vai me permitir medir um outro ponto. Então vou alterar aqui e mando medir. Então ele me deu aqui distância inclinada do ponto A até o ponto C agora, distância horizontal do ponto A até o ponto C, distância vertical do ponto A até o ponto C. Tá? Então se eu usar no segundo modo de trabalho aqui, então. Vou escolher a segunda opção. Vou mandar medir. Medir o ponto A. Agora eu vou medir o ponto B. Mando medir. Vai me dar a distância distância inclinada do ponto A até o ponto B, distância horizontal do ponto A até o ponto B, distância vertical do ponto A até o ponto B. Se eu der um próximo, vou medir agora o meu ponto C. Então vai me apresentar distância inclinada do ponto B até o ponto C, distância horizontal do ponto B até o ponto C e a distância vertical do ponto B até o ponto C. Essa é a diferença do modo 1 e do modo 2 de utilizar a distância entre dois pontos.